com um propósito, o único propósito de te adorar. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o autor e consumador das nossas vidas. Pai querido, nós viemos aqui para te entregar o melhor de nós. O melhor de nós é o nosso sacrifício de louvor. O Senhor conhece a cada um aqui. O Senhor sonda os corações, sabe das lutas, das dificuldades. O Senhor sabe do labor de cada um. Mas não temos olhado para as dificuldades, porque nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Aleluia. E nós não podemos de forma alguma errar esse alvo. Nós não podemos perder o caminho. Nós não podemos desviar para a direita nem para a esquerda. Nós temos uma longa estrada a caminhar. Nós temos um destino. Nós temos um lugar a chegar. Nós não andamos em vão. Nós caminhamos com uma certeza. E a nossa certeza, ó Deus, é a certeza de vida eterna, da vida que Jesus Cristo derramou por cada um de nós ali na cruz do Calvário. E nós te agradecemos, ó Deus, pela sua graça que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, ó Deus, pela remissão dos nossos pecados. Nós que não somos dignos de nada, de receber absolutamente nada, Senhor, mas é a graça que nos salva. É a graça do Senhor em nossas vidas que nos fortalece. E nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome. Ó Deus, receba nessa noite o louvor de cada coração contrito. Receba, ó Deus, nessa noite a adoração de cada pessoa que aqui está, meu Pai, com esse propósito vivo, esse propósito forte na alma de agradecer o teu santo nome. Às vezes, ó Deus, paramos e pensamos, o que daremos ao Senhor? Oh, Jesus, são tantos benefícios. O Senhor levou sobre si a nossa dor, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, o Senhor levou sobre si. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Pai querido, não tem como não te servir, não tem como sair desse caminho. Nós não temos mais para onde ir, porque esse mundo, ele é tenebroso, esse mundo é maldoso e não tem nada de bom para oferecer para nós, nem para ninguém. Oh Deus, quero te pedir nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está nos ouvindo agora, as pessoas lá de fora também, que ela seja alcançada por essa graça, que a sua graça se estenda, Senhor, sobre todas as vidas, sobre os vizinhos, meu Pai querido, da direita, da esquerda, de trás, da frente, que seja abençoado, agraciado, que o Senhor nessa noite venha abençoar essas vidas, mesmo que elas não venham aqui, mas que seja abençoada de onde estão, no lugar onde elas estão, que ela seja alcançada pela sua misericórdia, oh Pai querido. Abençoa, Senhor, nessa noite também, eu te peço, Deus, cada família, cada ente querido dessas famílias, apresentada e representada aqui nessa noite. Sabemos, ó Deus, como tem sido grande a fúria do inimigo sobre a família, querendo destruir a família para enfraquecer a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela é forte, ela é poderosa, e a porta de ferro não prevalece contra ela. Por isso nós nessa noite oramos pela edificação da família, pela restauração das famílias. Abençoa as famílias, os filhos. Não deixa, ó Deus, que eles venham ser enganados, Pai querido, por pessoas maldosas, mas que eles sejam, meu Pai querido, instruídos, ó Deus, e que venha, meu Pai querido, acatar os conselhos que recebem, para que eles vivam uma vida abundante nessa terra e que na eternidade eles venham reinar com Cristo Jesus.
Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por estar nos ouvindo nesta hora, por estar abençoando a nossa vida e as pessoas que nós temos orado nesse momento. Nós de antemão já te agradecemos, ó Deus, por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dar início ao nosso momento de adoração ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Santo e poderoso é o Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Vamos abrir o nosso coração e vamos derramar as nossas vidas nessa noite diante do altar do Todo-Poderoso. Aleluias. Ao Senhor nós rendemos um trono de louvor. Aleluias. Vem reinar, Senhor, nesse trono. Aleluias. Vem reinar, ó Deus, em nosso meio, em nossas vidas. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Já você não tem motivos, Deus sempre seus filhos, seus amigos. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó não pode adorar, se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Não adoro pelo que ele faz, mas por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória.
A Ele a honra e o louvor. Porque Ele é o dono das nossas vidas, aleluias. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que o Senhor, Ele permita. E todas as coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, com certeza não é para nos matar, aleluias, mas é para fortalecer as nossas vidas, é para nos ensinar, aleluias. O nosso Pai quer nos ensinar, Ele quer nos fortalecer para que nós possamos vencer todas as adversidades e todos os ventos fortes que possam soprar sobre as nossas vidas. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, em todas as coisas, ó Deus. Oh
restaure. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso em sua grandeza e majestade. Ainda assim, aleluias, com os seus ouvidos atentos à nossa adoração. Aquele que não precisa, mas ainda assim Ele quer ouvir a nossa adoração, Ele anseia pela nossa adoração, Ele espera pela adoração que sai dos nossos lábios, com toda a imperfeição, aleluias, que nós temos, como somos imperfeitos, ainda assim, o Senhor, Ele quer ouvir a nossa adoração. Ele anseia pela sua adoração. Adore Ele. Adore Ele nessa noite com todo o seu ser, com toda a sua alma.
aleluias. Glórias e glórias e glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Oh, aleluias. E como nós podemos coroar alguém que já é rei, aleluias. Alguém que já é rei, alguém que já é Senhor de todas as coisas. O que nós podemos fazer, aleluias, é através das nossas vidas apresentarmos esse reino àqueles que ainda não conseguem enxergar. É através das nossas vidas apresentarmos esse rei àqueles que não conseguem contemplá-lo. Que o Senhor venha nos ensinar a coroá-lo todos os dias, através das nossas vidas, através das nossas vidas, aleluias. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. No meu coração.
teu Espírito, Senhor. Pastor João. Graça e paz. Abra suas Bíblias, por favor. Livro de Neemias. Capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Nós vamos estar lendo a partir do primeiro versículo. As palavras de Neemias, filho de Zacarias, que sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anaí, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendiu, e as suas portas queimadas em fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: a Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam por atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir o coração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Amém? Olha, isso aqui não é uma historinha. Isso aqui é a atitude, o caráter de um homem de Deus. E Deus quer que nós também tenhamos a mesma atitude, o mesmo caráter que teve ele. Deus quer que nós tenhamos a mesma empatia que teve Neemias. Neemias estava em Suzã, na fortaleza do rei. Ele vivia entre os nobres. Ele era copeiro do rei. Ele diz no texto, se você examinar melhor depois com calma, era um homem de confiança do rei. Ele diz que ele chegava
para servir o vinho ao rei. Eu colocava um pouco de vinho na mão esquerda, bebia, provava, a mostrar para o rei que ele podia se servir com tranquilidade, porque nenhum mal fora maquinado contra ele. E quando fala de copeiro, não podemos nunca trazer para a nossa cultura, para o nosso tempo, porque o copeiro ali, naquela ocasião, dentro daquele contexto, era um homem de uma grande visibilidade, de uma grande importância, e que usufruía de uma tranquilidade, de um conforto extraordinário. Era um homem, enfim, que tinha uma vida confortável, porque a profissão de copeiro ali dentro daquele contexto era muito importante. Era alguém importante que exercia aquela profissão. Ele estava muito bem. Mas aí, o seu irmão veio a ele perguntou: como estão os de Jerusalém? Porque quando nós falamos de cativeiro, esse cativeiro onde as pessoas foram levadas, embora que agora, nesse período de Neemias, já é um outro reinado, porque caiu ali o reinado de Nabucodonosor. O reinado aqui é dos medos, dos persas agora, que dominaram ali e tomaram o poder. E naquele período, nós vemos que nem todos foram levados para Jerusalém. Porque quando foram levados para o cativeiro, o rei levou os nobres, pessoas que tinham profissão, os mais pobres, eles ficaram em Jerusalém. E a situação daqueles que ficaram era uma situação precária. Eles estavam vivendo em miséria, uma vida de penúria. Estavam vivendo os restantes que ficaram em Jerusalém. Naquele momento, Neemias sentou, chorou, se lamentou pela dificuldade que viviam seus irmãos em Jerusalém. Sabe, aquele provérbio do mundo que existe, que é maligno, não é uma fala de uma pessoa que tem uma vida com Deus, que às vezes é até difícil a gente ouvir isso, mas algumas pessoas tão má chegam a falar assim. Um provérbio popular e maligno, eu repito, diz assim. É mais ou menos assim, porque eu não estou acostumado a falar essas coisas, mas já ouvi, não sei se é mais ou menos, se não tiver na íntegra, mas é mais ou menos como eu vou falar, que algumas coisas, já ouvi de algumas pessoas. Comendo eu, meu cavalo primeiro, o resto, sei lá o que acontece. Qual é o desejo que tem das demais pessoas? Isso é uma coisa de pessoas sem caráter, sem empatia, maligna, sem o Espírito de Deus, sem nenhum amor no coração. Mas Neemias era um homem de Deus, que tinha uma vida íntegra, de caráter, e que tinha um sentimento forte, um amor pela sua nação. Por isso que ele se lamentou quando recebeu do seu irmão a notícia da vida precária que viviam os que ficaram em Jerusalém. Ele chorou. E por alguns dias orou e jejuou. E correu risco de vida. Às vezes, nós corremos risco de vida pelo bem de alguém. Talvez nunca aconteceu com você, não sei. Mas quantas vezes nós corremos risco de vida em lugares que nós fomos, lugares perigosos, por amor às pessoas que precisavam da graça de Deus, e nós, como participante dessa glória de Jesus,
Quantas vezes fomos lá levar e corremos alguns riscos de vida? E quantos outros missionários hoje estão correndo risco de vida? Eles estão vivendo em lugares perigosos, poderiam estar em suas casas, no conforto de suas casas, com a sua família, mas foram para lá. Amor, empatia, se colocando no lugar daqueles que sofrem e correndo risco de vida. Qual foi o risco de vida que correu Neemias? Como copeiro do rei, ele entrou na presença do rei triste e abatido. Um copeiro teria que chegar alegre. Ele não poderia nunca chegar abatido na presença do rei, porque isso queria falar alguma coisa contrária para o rei. O rei poderia pensar que Neemias estava contra ele, querendo cometer alguma maldade, praticar alguma maldade contra ele. Mas aí o rei perguntou: o que está acontecendo, Neemias? Ele está triste, o seu rosto está abatido. Você já viu alguém quando está triste? A expressão que fica no rosto da pessoa, uma pessoa triste, abatida, a expressão no seu rosto. E não era por ele, era pela sua nação, era por aqueles que ficaram em Jerusalém, no meio do pó e da poeira. Ele chorou, jejuou e orou por alguns dias. E depois de ter orado a Deus, ele chega até o rei e faz um pedido. Sabe? Fazer um pedido ao rei tem que ter muita moral. Fazer um pedido ao rei. Neemias precisava estar cheio da graça de Deus, orientado por Deus. Para fazer esse pedido do rei foi preciso ele orar para Deus trabalhar no coração do rei para que tudo desse certo. O rei poderia pensar que ele estava querendo derrubá-lo, mas ele orou a Deus, ele confiou em Deus, pediu a Deus para preparar tudo, porque não podia dar nada errado. E ele recebeu do rei o consentimento para ir a Jerusalém, para fazer alguma coisa pelos seus irmãos que ficaram lá. E para ele orou a Deus pedindo uma coisa que é muito importante: pedindo perdão. Pediu perdão pelo povo de Jerusalém, pela casa de seus pais. Ele se colocou no lugar de tal maneira, olha o exemplo. Isso aí é uma coisa que nós podemos dizer que é uma forma de imitar a Cristo. Jesus, como Tiago relata e mostra Jesus como varão perfeito, que não tropeçou em palavra, o único perfeito que pisou nessa terra, Cordeiro de Deus inocente, não cometeu nenhum pecado, mas se colocou no nosso lugar. Essa empatia de Jesus, é claro que é muito maior, ninguém consegue igualar essa empatia. Mas Neemias, antes de Cristo, ele estava imitando, se colocando no lugar daqueles que pecaram. E por causa do pecado, estava agora no cativeiro. Ele orou a Deus confessando o pecado. Um certo dia, quando a gente estava em um período que tratava dessa situação de pecar, pedindo perdão, porque a gente precisa romper barreiras, dificuldades, lutas. Isso não é de qualquer maneira.
Mas aí isso acontece, já aconteceu de alguém falar, pedir perdão de coisas de 10, de 20 anos atrás? Isso é voltar ao passado. Isso não é voltar ao passado. Isso é reconhecer que deixamos um rastro lá atrás, precisamos voltar. Precisamos voltar para nos retratar. Ali Neemias estava se retratando com Deus, não só por ele, mas por toda Jerusalém, pela casa de seus pais. Precisa voltar para se consertar. Porque às vezes pensamos, Jesus já nos perdoou, amém. Por isso que nós temos o direito de voltar, porque Ele nos deu esse direito. Porque senão a gente já estava destruído, acabado. Mas Ele nos deu esse direito, então nós temos agora a liberdade. Nós podemos fazer isso. Voltar lá, para consertar, para nos retratar. E foi exatamente o que fez Neemias. Porque ele estava entrando agora em uma verdadeira batalha. Como que alguém pode entrar em uma batalha se ele estiver preso ao passado? Se tiver alguma coisa do passado te atormentando, te acusando. Quando nós entramos em uma batalha, nós temos que entrar sem nenhuma acusação. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas. E às vezes na nossa caminhada nós erramos. E precisamos voltar para entrar na batalha. A batalha que Neemias estava entrando, ele precisava muito da graça de Deus. E como que alguém pode receber a graça de Deus se não confessa os seus pecados? Ele confessou, porque ele precisava voltar a Jerusalém. Ele tinha uma grande obra para fazer. Não era fácil. Para começar, ele não tinha recurso financeiro para reconstruir uma cidade que estava no pó. Ele não tinha condição financeira. Ele tinha que enfrentar a oposição dos inimigos. Será que os inimigos, quando Neemias voltou a Jerusalém para reconstruir a cidade, será que bateram palma para ele, recebeu elogio? Não, se levantaram contra ele. Mas ele, além de orar, ele teve também estratégia. Nós precisamos ter estratégia. Nós não podemos tocar trombeta naquilo que nós temos projetado e queremos que seja realizado. Tem que ter estratégia, tem que chegar no silêncio. Ele chegou em Jerusalém no seu retorno. Não falou nada para ninguém, não disse o que ele foi fazer. E olha só, ele causou uma expectativa. O que Neemias veio fazer? Ele está lá, na sua zona de conforto, tem uma grande visibilidade onde está, na fortaleza de Suzã. O que ele veio fazer no meio dessa poeira, no meio desse pó, com uma comitiva? Porque ele trouxe alguns homens consigo. Ele ficava quieto, não saía para conversar com ninguém, quieto. À noite, quando todo mundo estava dormindo, ele chamava a sua comitiva, na sua montaria, e dava uma rodada, uma cavalgada, para dar uma olhada como que estava a situação. Ele só via dificuldades. Ele só via dificuldades que estavam ali em Jerusalém. Mas aí, acima da dificuldade, ele viu que havia uma ação sobre a vida dele, sobre a sua comitiva, uma ação de um Deus provedor. Existe um Deus provedor. Quando dizem que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não tem condição, você tem que usar isso
para se fortalecer, para mostrar: eu vou sim, porque o meu Deus é provedor, Ele é comigo. Porque eu tenho feito tudo certo, o que eu precisava fazer para chegar aqui, entrar nesse campo de batalha, eu fiz. Eu confessei meus pecados, meu, da minha casa, da minha nação. E retratei com Deus, orei, jejuei, fiz tudo o que eu precisava fazer. Então Deus é comigo porque Ele é justo. E vou ser recompensado na obra que eu vou fazer. Depois de ter olhado como estava a situação, Ele convoca os operários e começa agora a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando ele estava na metade da construção, havia conseguido reconstruir a metade do muro. Mais uma perseguição. Chega os seus inimigos, Tobias, Sanbalate e alguns árabe, dizendo que ele queria derrubar o rei, porque Jerusalém estava agora como uma província de Babilônia. Diz que ele queria derrubar o rei. A perseguição em si. Ele sempre fazendo a sua defesa com o seu argumento e com a convicção da sua honestidade. Ele defendia a sua causa. E eles, vendo que Neemias não parava, tentaram agora invadir Jerusalém para impedir a obra. Neemias agora colocou guardas em seus turnos, enquanto os outros trabalhavam. E alguns trabalhavam uma mão na ferramenta e o outro na espada, preparados para que o inimigo não viesse estragar o seu trabalho. Hoje nós estamos numa grande construção, onde nós não podemos deixar soltar a nossa arma de guerra. Não podemos apartar da nossa arma de guerra. Nós não podemos abrir mão da nossa espada. A nossa espada é a palavra de Deus, que nos indica o caminho e tudo que nós precisamos fazer. Somos orientados por ela para fazer essa grande e boa obra. Neemias prosseguiu, e quando ia avançando, quando ele viu que já havia tapado todas as brechas do muro, eles agora subornaram até profeta. Olha o grande perigo. Subornaram profeta. Profeta que não é de Deus, que não tem parte com Deus, não tem nenhum compromisso com o Evangelho de Cristo, para profetizar para Neemias, dizer que é para ele descer no vale, para congregar com pessoas que eram inimigas, que não tinha nenhum compromisso com Deus. Ele disse: eu não vou, eu não posso, eu tenho um compromisso aqui. Como que eu vou abandonar a obra que eu estou fazendo para descer aí nesse vale com vocês? Estou ocupado. Eu não posso ir porque eu estou fazendo uma grande obra aqui. Essa obra aqui é muito importante. Essa obra aqui é uma obra que nós estamos fazendo porque Deus está nos dando condição. E se eu largar aqui, será um desprezo a tudo aquilo que Deus está fazendo por Jerusalém. Por 4 vezes enviaram mensageiro a Neemias. Ele disse: estou muito ocupado. Chama alguém aí, algum desocupado, alguém que não tem o que fazer, chama para congregar com vocês aí. Mas eu estou muito ocupado aqui nessa obra.
pela quinta vez mandaram outro mensageiro, convidando a Neemias para congregar com ele no templo, para entrar no templo para congregar. Neemias faz isso. Quem sou eu? Para entrar no templo do Senhor e viver. Ele não era sacerdote, estava ali como governador. Ele não podia desviar a sua função, fazer aquilo que Deus não mandou. Aquilo era a função do sacerdote. A função dele foi chamada por Deus para reconstruir, para governar, para liderar ali na reconstrução de Jerusalém. Precisamos estarmos atentos, precisamos ter vigilância para não sair da posição em que fomos chamados. Sair da posição que fomos chamados é mergulhar para a morte, é dar um mergulho para a morte. Mas Neemias estava atento em vigilância. Não irei. Quem sou eu para entrar no templo do Senhor e viver? Só maldade em cima de maldade, na intenção de atrapalhar a reconstrução dos irmãos. O nosso adversário, ele não quer que os nossos sonhos, os nossos projetos sejam realizados. Os nossos projetos são projetos que estão nas mãos de Deus. Os nossos projetos são os projetos que Deus sonhou e nós colocamos em nosso coração. A reconstrução de Jerusalém era um projeto de Deus. Deus colocou no coração de Neemias. Deus tem colocado no seu coração, porque Ele sabe como que é o seu coração. Ele sabe do seu compromisso. Ele sabe do seu amor, da empatia que você tem pelas pessoas que sofrem. Porque precisa ter alguém para ser usado por Deus para fazer a obra de Deus. Ele tem usado você. É por isso que você está aqui. Não importa que as pessoas olhem para você e não te consideram, não vê você como uma pessoa sem visibilidade. É até bom isso. Eu até agradeço a Deus que eu não tenha visibilidade, porque a importância que tem, o que eu quero é que Cristo apareça. Que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Ele seja exaltado. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que sofreu. Não foi nós não. Que Ele apareça. Que o mundo veja o poder de Deus, o poder do Evangelho transformador. Que o mundo receba para ser salvo. É tão terrível a perseguição do adversário quando alguém se posiciona para fazer a vontade de Deus, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Depois que estava tudo, a obra acabada, Neemias com a sua equipe conseguiu fazer aquela obra em 52 dias. Como trabalhar? Foi muito trabalho. Aquela obra, eles não paravam. Saiu um turno e entrava outro. Uns vigiavam, o outro estava na ferramenta. Com 52 dias, reconstruiu os muros de Jerusalém. As portas que foram queimadas a fogo, colocaram em seus portais. Fechou a cidade. A cidade, ela precisa estar com suas portas fechadas. Existe um momento que nós baixamos a nossa guarda, é o período da noite. Nós dormimos, e nesse período nós temos que fechar a porta das nossas casas. E Neemias, depois estava tudo reconstruído, os inimigos furiosos pela vitória, ele agora falou com o povo:
só abre as portas de Jerusalém no período do dia, na luz do dia. Quando o céu se pôr, fecha as portas. E tenha vigilância, porque grande é a fúria do inimigo. Porque o inimigo, quando ele se aproxima, quando ele vem, ele não tem piedade. A função dele, o evangelista João disse qual é: roubar, matar e destruir. Queima de arquivo. Sabe o que é queima de arquivo? Sabe o que o inimigo quer? Destruir a sua história. Ele quer acabar com o seu legado. Quer tirar a sua história do mapa. Sabe por que quer tirar a sua história do mapa? Ele não é bobo. Ele é maldoso e não é bobo. Se lembra de um profeta que havia morrido, estava sepultado, e havia uma guerra naquele momento, e um morto era levado para o sepultamento. As pessoas saíram correndo, aquele morto caiu em cima da sepultura onde aquele profeta foi sepultado, e aconteceu o que com ele? Ele ressuscitou. Depois de morto, o servo de Deus ainda fala. Por causa da história, não permita que Satanás destrua a sua história, que ele acabe com o seu legado. Porque depois de morto, a Bíblia diz que tem muitos que ainda falam. É a história. O inimigo que não quer só matar, ele quer destruir a história. Por isso que era grande a afronta que sofriam as pessoas que estavam empenhadas naquela obra da reconstrução de Jerusalém. A luta era grande. E parece que o adversário, parece não, é real, ele é tão terrível. Ele olhou assim: poxa, já está tudo reconstruído, tudo bonitinho, mas alguma coisa ainda tem que ser feita para parar esse povo. Ele começa agora causando uma confusão interna. Percebe isso? Tem alguma igreja que você conhece, cheia da graça? Um dia desse, domingo, os irmãos tudo lá adorando, louvando. O povo hoje, só Deus sabe onde está, foi tudo disperso. Porque houve uma confusão interna. Quem fez a confusão? Aí começa apontando: foi o irmão fulano, irmão libertano, esse aqui não concordou, o culpado foi ele. Mas o culpado foi porque houve uma brecha, houve uma fenda, não taparam a fenda do muro, a porta estava queimada, não colocaram uma porta nova no portal. O inimigo teve liberdade, entrou e causou uma confusão. Neemias chamou a atenção das pessoas que tinham mais posse, estavam explorando os mais pobres. Algumas pessoas estavam reclamando porque não tinha mais o trio, estava passando necessidade. Estava havendo usura ali dentro do arraial. Olha quantas pessoas sem coração, sem empatia. E aquelas pessoas que tinham posse, via as outras sofrendo com fome e não fazia nada. Olha a diferença. Essas pessoas não estavam imitando o seu líder,
não estava imitando a Neemias, que tinha tanta empatia. O que estava acontecendo com esse povo? Por que esse povo não seguiu o exemplo de Neemias? Pensa que foi fácil para Neemias largar lá o palácio? Eu vou trazer para o nosso contexto hoje, porque não era assim, é claro, naquela época. Entenda. Ele deixou lá o seu quarto, com aquele ar-condicionado gelando naquele calor, a água gelada, a mesa farta, sentado à mesa farta, para vir para o local onde havia pó, poeira, sem nenhum conforto. Sem conforto algum, ele largou todo o conforto por causa do amor, da compaixão, sentimento forte no coração de querer fazer algo para restaurar. Eu quero dizer uma coisa: se Deus colocar no seu coração para você fazer algo em prol do reino, que é o maior reino que existe, o reino de Deus, o reino onde não haverá nunca troca de rei, será reinado por um único rei para toda a eternidade, e nesse reino é um lugar para todos. Mas é um lugar para pessoas que tenham um coração cheio de amor. É um lugar para todas as pessoas que não pensam só em si, que não há egoísmo, porque não há egoísmo no reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde as pessoas fazem como Neemias fez. Por que Neemias quis lucrar com isso? Quando ele começou a governar, que reconstruiu os muros, a cidade estava em segurança. Ele diz: não estou fazendo igual os outros governadores, não. Siga meu exemplo. Eu não peço o trigo de vocês, não peço o vinho de vocês. Siga o meu exemplo. Mas algumas pessoas ainda insistiam de permanecer na usura, de explorar os menos favorecidos, aproveitando a oportunidade. Pessoas maldosas aproveitam a oportunidade. Sabe por quê? Não é o Espírito de Deus que está reinando na vida dela, não. Quando alguém tem o Espírito de Deus, ela não aproveita a oportunidade para massacrar ninguém. Nós não somos urubus. Urubu é que vive da desgraça. Nós somos ovelhas. Ovelhas, ela doa a sua lã. E no momento que ela não é mais capaz, está envelhecendo, ela vai para a mesa das pessoas como um cordeiro. Eles comem assadinho, cozido. Ela é sempre útil para alguém. Ela está sempre à disposição de alguém. Deus quer também que nós estejamos sempre à disposição de alguém. Deus tem levantado você, não para ser servido, tem levantado você para servir nesse tempo. Nesse tempo Deus está levantando pessoas para servir. E só consegue servir quem se coloca no lugar do outro, no sofrimento do outro. Só consegue servir quem tem esse sentimento forte no coração de não suportar ver alguém sofrendo, precisando e não fazer nada. Esse mundo está perdido. Esse mundo está partindo para a destruição. E Deus, Ele te chama
chamou para te usar, para levantar um grande clamor nessa nação. Deus, Ele te chamou e quer ver você se posicionar para fazer alguma coisa. Deus quer que você faça isso. Você lute por esta causa. Essa causa é a causa de Deus. É a causa do Evangelho. Essa causa é uma causa que você será recompensado por toda a eternidade. Você faça isso e seja muitíssimo abençoado em nome de Jesus. Amém.
Pai amado, exaltamos o teu excelso nome. Pai querido, muito obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Obrigado, Pai querido, porque nessa noite o Senhor abriu os céus. Bênçãos foram derramadas neste lugar. Jesus, nós que não somos merecedores de absolutamente nada, o Senhor tem nos abençoado tanto. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela sua presença. Não somos dignos, mas a sua misericórdia é tão grande. O Senhor tem olhado para nós nesse lugar e diz: hoje eu vou abençoar esse povo. Já recebi a minha bênção, Senhor. Já estou, meu Pai querido, nessa noite, de posse da minha vitória aqui neste lugar. E todos aqui, ó Deus, também já receberam. Porque o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas. As bênçãos do Senhor é para todos. A graça do Senhor é para todos. E todos nós fomos agraciados nessa noite. Jesus, te peço, abençoe aqui aquelas pessoas também que estão necessitadas e que não vieram nessa noite e que são membros dessa família. Tome em tuas mãos, Deus. São pessoas enfermas, doentes. Oh Deus, derrama a sua graça lá onde quer que sejam essas pessoas. Que elas sejam abençoadas. Tu venha tocar naqueles corações. Quebra, Deus, aquela pedra. Derruba aquela muralha que separa aquela pessoa do Senhor. E faz ali uma grande obra naquela vida. Deus, lugares que nós podemos ir, nós vamos. Mas quantos lugares, meu Deus, que as portas estão fechadas para nós entrarmos. Mas o Senhor pode. O Senhor pode entrar. Onde a gente não tem condição de ir, eu te peço. O Senhor enviou os anjos do Senhor para ministrar lá nessa hora e abençoa. Abençoa, Deus, o nosso retorno às nossas casas, livrando do homem sanguinário, do laço passarinheiro, da peste perniciosa, de todos os males deste mundo tenebroso. E que a semana que começou no dia dessa noite seja de grande vitória e de sucesso, de realizações para todos, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu desligar.